Salve, salve, nação rubro-negra! Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Vinícius Júnior, vendido para a Arábia Saudita, vai render bolada ao Flamengo caso seja confirmado. Flamengo aceita e Marcos Braz libera campeão da Copa do Brasil para rival brasileiro. Flamengo mira a contratação de atacante do Manchester United da Inglaterra. Hoje tem Fla Basquete pela 6ª rodada do NBB. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa tarde. O atacante venezuelano Soteldo, que está emprestado pelo Santos ao Grêmio, essa semana foi oferecido ao Flamengo para a temporada de 2025. Mas o presidente Rodolfo Landim já decidiu que algumas coisas precisam ser resolvidas enquanto ele ainda está no cargo. E, por isso, a proposta foi rapidamente rejeitada pela diretoria do clube. Como o Flamengo já tem muitos jogadores para aquela posição, a diretoria não vê a necessidade de gastar mais dinheiro, especialmente considerando o custo e a forte competição interna no elenco. A gente tem ali o Cebolinha, a gente tem Bruno Henrique, a gente tem Michael e por aí vai. O Renato elogiou o Soteldo e disse que gostaria muito de mantê-lo no time do Grêmio, ressaltando as suas habilidades no campo. Aspas, não é fácil trabalhar com ele, mas eu sei como lidar. Se ele tivesse 1,80 de altura, seria um jogador incrível. Ele me dá trabalho, mas o esforço no dia do jogo compensa, completou lá o Renato Gaúcho. No entanto, a permanência do jogador no Grêmio enfrenta problemas financeiros, pois o Santos provavelmente não vai aceitar estender o empréstimo sem um pagamento significativo. Segundo o portal Fanáticos Fla, as chances do jogador Soteldo ser contratado pelo Flamengo são praticamente nulas, independentemente do resultado das eleições em dezembro. Os candidatos à presidência, Rodrigo Dunche, Maurício Gomes de Mato e BAP, não mostraram interesse em gastar com um jogador que, apesar do seu talento, já teve problemas fora de campo e o elenco do Flamengo tem jogadores muito qualificados na sua posição. Nos bastidores, o Flamengo está finalmente alinhavando a venda para o Corinthians do goleiro Hugo Souza, que não vai mais voltar para o Flamengo, porque a opção de compra é baixa e também porque o próprio goleiro quer ficar no Parque São Jorge e já pediu, inclusive, para que o negócio seja logo concretizado. O negócio está emperrado por conta da garantia que o Corinthians está oferecendo, a qual o Flamengo não aceitou e pede uma fiança bancária para não levar um calote no futuro. Já está lá com a prestação do Mateuzinho em atraso e é o mesmo garantidor que eles querem dar como fiador nessa operação. Aí não dá. A única alternativa seria se o Hugo quisesse voltar para o Flamengo em meio a um imbróglio envolvendo o seu futuro. Mas ele se sente muito mais valorizado no clube paulista, onde hoje é titular, e se voltasse ao Flamengo, fatalmente seria reserva do Rossi. O Hugo sempre foi considerado um jogador diferente. Desde a base do Mengão, ele conseguiu se destacar e, para muitos, seria o goleiro titular da seleção brasileira, algo que ainda pode acontecer no futuro, porque ele é jovem. O seu problema no Flamengo foi sempre mais mental do que técnico. Algumas falhas deixaram o goleiro muito abalado e ele não conseguiu mais dar a volta por cima no Flamengo, como vem fazendo agora muito bem no Corinthians. Os lesionados Cebolinha e Luiz Araújo têm expectativa de volta para a pré-temporada de 2025. De acordo com o portal All Sports, a comissão técnica do Flamengo tem esperança de contar com o Luiz ainda nessa temporada. Contudo, a previsão de volta do jogador é para o final de novembro e, dessa forma, até pegar o ritmo de jogo, o atleta só deve ficar disponível nas rodadas finais do Brasileirão, que vai terminar no dia 7 de dezembro. O Everton Cebolinha, por outro lado, tem situação um pouco mais delicada.
apesar de não ter tido uma lesão tão grave quanto a que foi do Pedro e do Matias Vinha, o atacante ainda vai precisar de cuidados. A recuperação do camisa 11 tem sido muito boa e mais rápida do que o esperado inicialmente. Em resumo, o Luiz Araújo e o Cebolinha estão praticamente fazendo atividades de baixo impacto na academia. Mesmo com alguns exercícios utilizando bola, o caminho para a dupla no Flamengo ainda é longo. Isso porque ambos precisam passar pela fisioterapia, voltar ao campo e fazer toda a parte de transição. Hoje é dia de Fla Basquete, né? O Mengão volta à quadra nesta terça-feira para enfrentar o Fortaleza Basquete Cearense. A partida vai acontecer no ginásio Poliesportivo Unifor, lá em Fortaleza, às 19h30, horário de Brasília, em jogo válido pela 6ª rodada do Novo Basquete Brasil, o NBB. A ESPN, em canal por assinatura, o NBB Basquete Pass e a Flá TV mostram o jogo entre cearenses e cariocas no YouTube. Atualmente, o Flamengo ocupa a 2ª colocação na tabela do NBB, com 9 pontos, atrás apenas do Minas, que tem a mesma pontuação, mas leva melhor no saldo de pontos. Até o momento, o Flamengo possui 4 vitórias em 5 partidas. Adversário do Flamengo, o Fortaleza se encontra num momento complicado no NBB. Isso porque, com 4 partidas disputadas, a equipe cearense possui 3 derrotas e apenas 1 vitória e amarga a 15ª colocação na tabela com 5 pontos. Flamengo e Fortaleza se enfrentaram nas quartas de final da última edição do NBB, 23-24. Naquela ocasião, o Mengão venceu a melhor de 5 e literalmente varreu a equipe cearense, levando a melhor nos 3 primeiros jogos, 79-71, 86-66 e 83-68. Se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim. Muito obrigado. O Vini Júnior, mesmo sendo o favorito para conquistar a bola de ouro, acabou ficando na 2ª colocação. Formado nas categorias de base do Mengão, o clube se manifestou em tom de apoio. Além do Flamengo, Guardiola, o técnico do Manchester City, também foi só elogios e não escondeu a surpresa com o resultado. Entretanto, todo o ocorrido pode acabar com que o cria do Flamengo deixe o Real Madrid rumo a outro projeto mais audacioso. No início da temporada, o Vinícius se tornou alvo do mercado alternativo porque equipes da Arábia Saudita demonstraram interesse na sua contratação, que chegou até a ficar balançado pelos valores que foram oferecidos para ele, mas ele acabou permanecendo lá em Madrid. Diante da perseguição que vem sofrendo na Espanha, seja pelos ataques racistas ou pelo boicote, vem gerando um desgaste no jogador, fazendo com que ele tenha outras prioridades para o próximo ano. Dessa forma, o mercado árabe, mercado bastante agressivo, vem buscando estreitar os laços com o jogador, visando ter a sua contratação efetivada, algo que era visto como distante diante da idade do seu potencial em campo. Agora vem ficando cada dia mais perto de acontecer. Essa negociação do Vini pode render 150 milhões de reais na cotação atual para o Flamengo, que é o seu clube formador. Isso porque, para tirá-lo do Real Madrid, o clube árabe vai ter que realizar um investimento altíssimo. É bom destacar que o Real Madrid não tem a intenção de negociar o Vinícius Júnior ou facilitar a sua saída. Isso porque o camisa 7 é o principal jogador do elenco atualmente, diante do seu poder de decisão em campo, e vale lembrar também que ele ainda pode ser escolhido como o melhor jogador do mundo agora pela FIFA, que todo ano premia também o melhor jogador do planeta, junto com o jornal francês que premia com a bola de ouro, que ontem foi ganha pelo espanhol Rodri.
O Flamengo está dando indícios de que pretende investir pesado na próxima janela de transferências, porque já demonstrou interesse na contratação do jovem Antony, ex-São Paulo e atacante do Manchester United da Inglaterra, para 2025. O brasileiro tem contrato com o clube inglês até junho de 2027. A informação foi dada pela rádio Talk Sports. Antony chegou ao Manchester United em agosto de 2022. Ele veio direto do Ajax da Holanda. O brasileiro custou ao clube inglês 100 milhões de euros, cerca de 504 milhões naquela época, incluindo o bônus. Mas apesar de ser a segunda maior contratação da história do Red Devils, o jogador não conseguiu apresentar até hoje o seu melhor futebol na Inglaterra. Para contratar o Antony, de 24 anos, o Flamengo teria que bater de frente com concorrentes europeus, porque, segundo o Football Insider, o Ajax da Holanda, ex-clube do jogador, seria um dos interessados em contratar o atacante de volta. E, além disso, o Newcastle da Inglaterra e o Crystal Palace, também da Inglaterra, também consideram realizar um investimento pelo jogador em 2025. O Antony é um ponta-direita canhoto que também pode jogar de ponta esquerda e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 20 milhões de euros. No início de 2024, circularam rumores que o Flamengo estaria tentando abrir negociações com o jogador. Naquela época, porém, a diretoria do clube negou qualquer interesse e tentativa de contato com o brasileiro. E agora, a situação entre Flamengo e o jogador vem se repetindo. Na sua carreira, o brasileiro jogou 221 partidas, fez 42 gols e deu 33 assistências. Além disso, no seu currículo, ele tem um ouro olímpico conquistado em 2021 com a seleção brasileira como a sua principal conquista. Aí eu te pergunto, você acha uma boa a contratação do Antony? Coloca aí! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse nosso programa para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles, Mengão!